Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo e hoje, dando continuidade ao nosso treinamento sobre Kotlin, falaremos aí de uma forma bem resumida sobre os tipos de dados básicos que o Kotlin nos oferece, tá? Podemos dividir esses tipos em 4 categorias, que são os numéricos, caracteres, booleanos e arrays, tá? E esses numéricos, eles podem ser divididos ainda em outras categorias. Temos uma variável do tipo byte, que ela contempla até 8 bits, um tipo short, com 16 bits, inteiro 32, long 64, float 32 e double 64. Quando eu digo que uma variável ela tem 8 bits, como nós estamos falando de bits sinalizados, isso quer dizer que uma variável com 8 bits tira um bit para sinalização, para saber se ele é negativo ou o valor é positivo. Então me restou aí 7 bits. Desses 7 bits, quantos números eu posso ter? Bem, eu faço 2, né? Porque quando um bit ou ele é 0 ou é 1. Então, desses dois números eu tenho 7 posições. Então, fica 2 elevado a 7, você tem 128 números. São menos 128 números negativos, mais o 0. Aí você tem 127 números positivos, porque o 0, como ele não é negativo, então ele vai entrar como um positivo, apesar de não ser, tá? O short, 16, então eu vou ter um bit para o sinal e me restou 15. 2 elevado a 15 vai dar 32 mil e alguma coisa. 32 mil e alguma coisa menos 1 é o número máximo positivo que nós temos. Logo nós veremos aí um exemplo mostrando como é que a gente atinge esses limites mínimos e máximos de cada bit através de um programa simples aí que faremos dentro do nosso IDE do IntelliJ. O tipo caractere para strings, tá, é uma coisa. Para trabalhar com char é outra coisa. Quando eu falo um caractere, um char, então eu tenho uma letra. E quando eu falo sobre o string, eu tenho uma cadeia de letras. Então eu posso percorrer uma string, para cada letrinha dentro da string eu tenho um caractere. Por exemplo, eu tenho aí um Renato, eu tenho 6 caracteres, cada letrinha é um tipo, é um char. Então um caractere ele não armazena 2, nem 3, nem 4 letras, ele armazena uma única letra ou um único caractere ou qualquer outro símbolo, tá? E a string não, nós armazenamos uma cadeia de caracteres. Os arrays, eles têm 2 tipos. Um array T, onde eu posso passar uma classe qualquer, ou um tipo específico que não herda dessa categoria de array, que são os basic type arrays, ou arrays, como você preferir aí a pronúncia, tá? Então, nesse tipo de vetor, nós temos o byte, array of, short, array of, int, array of e float, array of. Também temos o double array of. Isso significa que você tem um vetor ou um array para formar uma coleção de determinados números. Como seria a sintaxe para isso? Você faz uma variável x igual a um byte array of, abre parênteses, 5,8,9,10. E aí você tem todos os seus bytes. Lembrando que se você colocar um elemento com valor menor ou maior do que o byte máximo permitido, o seu código não compila, ok? Conversão entre tipos numéricos. Se você tem uma variável do tipo byte e você quer ir para inteiro, basta colocar x.toInt. Se você tem um número e esse número está representado como um long, você pode colocar este número ponto toByte, toShort, para fazer uma conversão para o outro tipo. Exemplo, nós temos uma variável i que é inteira, ela vai receber o conteúdo de b, que é um outro tipo, convertido para toInt, para que a gente possa fazer a atribuição. E para finalizar, aí, temos aí uma facilitação da leitura, onde
1 milhão pode ser lido 1 underline 000 underline 000. Fica muito mais fácil do que você colocar esse 1 com todos os zeros juntos. O número do credit card, que são 4 grupos, como ele é um número maior do que esse inteiro, então o cara foi armazenado aí com long, por isso que tem esse L aqui no final, tá? Representa o tipo de dado. Então esse credit card number, essa constante, ela está mais legível assim. Mesma coisa eu posso fazer para um CPF, separando o ponto, no caso, por um underline, tá? E os operadores binários, também nós veremos com calma esses operadores, são o seguinte: deslocamento à esquerda, deslocamento à direita, operador AND, operador OR, operador SHOR e o operador complementar, tá? O deslocamento à esquerda significa que você tem um número 8. Este número 8 você vai converter para binário, então você vai ter o número 2 seguidos de 3 zeros. É isso? Número 1 seguido de 3 zeros, que é 1 vezes 2 elevado a 3, tá? Então, o 1 seguido de 3 zeros é a representação binária do número 8. Se você fizer um deslocamento à esquerda, significa que 2 novos zeros vão entrar. Então, você vai ter o número 1 seguido de 5 zeros. Então, neste caso, você vai ter 1 vezes 2 elevado a 5, que vai dar 32. A mesma coisa você pode utilizar a função deslocamento à esquerda utilizando 8.shl, que é shift left 2, ok? O deslocamento à direita é exatamente o contrário, nós vamos remover os números que estão à direita. O 16 é 1 vezes 2 elevado a 4, significa que nós temos 1 e 4 zeros à direita. Se eu detonar 2 desses 4 zeros, eu vou ficar com que número? Com apenas 2. Então, é 1 vezes 2 elevado a 2, que vai me dar o número 4. Nos operadores AND, as portas lógicas, temos o seguinte: dois números, 1 dá 1. Um número 1 e 0 dá 0. E 0 e 0 dá 0. É como se fosse uma multiplicação. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 é 0. O operador OR, ele é uma soma, tá? Então, aqui nós teremos 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, e 1 mais 1, 1, porque não tem 2. Então, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Nesse caso, quando duas condições forem verdadeiras, a expressão vai ser verdadeira. Porque o OR significa que pelo menos uma das duas precisa ser verdadeira. Nesse caso, nós temos as duas. Aqui, essa aqui já é verdadeira e nenhuma das duas é verdadeira. Um detalhe: na hora que você estiver fazendo o seu programa, as comparações à esquerda elas são executadas primeiro. Significa que, se você falar se sexo igual a masculino ou idade maior que 30, a partir do momento que ele falar sexo é masculino, a variável sexo, ele não vai mais comparar a próxima expressão. Por quê? Porque o OR é assim: para a gente ter uma otimização, se apenas uma das condições forem verdadeiras, ele já sai. Nesse caso, não. Se eu colocar um AND, eu vou ter que testar as duas operações, 3 ou 4 ou 5 operações, tá? O SHOR é o contrário. Ele só funciona quando os dois caras forem diferentes. É como se fosse um OR exclusivo, onde 1 e 0 dá 1, 0 e 0 dá 0, mais 1 e 1 também dá 0. Ou seja, o OR ele precisa ser exclusivo. O número 1 não pode aparecer mais de uma vez. E o 0, como não aparece nenhuma vez, dá 0 mesmo. Já o 1 inv, ou 0 inv, o inversor, é o complementar. Por exemplo, o complementar do número 1 substituiria 1 por 0. O complementar do número 1 milhão, que nós temos aqui, seria 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, seria este número. Pegue uma calculadora, coloque na função binária,
na parte científica ou programação, vocês cliquem na opção binária, põem esse número e aí façam uma conversão e a gente vai ver aí. Como eu havia citado, para que a gente possa descobrir os valores que pertencem a um determinado limite mínimo e máximo associado à quantidade de bits, em nosso exemplo nós tínhamos os seguintes valores: 8, 16, 32, 64 e 1000, que eu posso representar assim ou assim, conforme vimos anteriormente. Fica mais legível esse 1_30, tá? Esse array de bits está sendo representado através de uma array de inteiros, ou int array of. Aí eu passo todos os valores inteiros e aí eu posso percorrer essa variável bits através desse loop for, onde eu digo, para cada um dos bits encontrados, jogue o conteúdo em B. Automaticamente essa variável B vai ser criada e ficar disponibilizada dentro desse escopo, onde eu tenho esse início e o final dessa chave. Daí eu pego um valor, que eu chamo de value, e uso a função matemática poll para fazer a potência ou a exponenciação, que é a power, tá? Então você pega a base, que é 2, porque estamos falando de número binário, então eu posso ter 0 ou 1. E por que tem esse ponto aqui, Renato? Porque a função power ela espera um número do tipo double. Então, se eu coloco esse cara, vai ficar um número inteiro. Então, já está marcando aqui o vermelho. Ó. Já vou colocar um 2.0 para ele entender. Bem, lembrando que eu falei que o número com 8 bits, eu vou ter apenas 7. Então, 2 elevados a 7 para a parte negativa. Então, eu tirei um bit aqui, to double. E vou ter também 2 elevado a 7 menos 1, e não 2 elevado a 6, é diferente. Por exemplo, 2 elevado a 3 é 8, menos 1, 7. Agora, se eu pegar 2 elevado a 3 menos 1, é 2 elevado a 2, dá 4. Então, a subtração acontece aqui no expoente, ok? E não na base. Então, eu peguei o expoente B, que na primeira iteração vai ser 8, subtraí de 1, encontrei o número 7. Fiz uma conversão para to double, como vimos lá no exemplo anterior. Então, eu tenho um número inteiro aqui, converti para to double, e aí descobri o valor máximo que eu consigo chegar. Desse valor, eu taco um negativo, multiplicando ele e convertendo para inteiro. Depois eu pego esse valor, sem multiplicar por menos 1, mantendo o positivo, subtraio de uma unidade, eu tenho o limite máximo. Quando eu pedir para rodar, eu estou colocando aquela expressão simples, tá? No meu template de string, onde eu digo o conteúdo de B, seguido de 2 pontos, o conteúdo da variável min, a o conteúdo da variável max. Vamos executar aqui o aplicativo, já tenho aqui todas as minhas configurações, vamos para a introdução, que é o nome do arquivo, e aí executamos o programa. Ok, ele descobriu que o 8 vai de menos 128 a 127, por quê? Porque o 0 também entra aqui nessa jogada, tá? Então eu não posso ter 128 números positivos, porque o 0, apesar de neutro, vai se encaixar aqui nos positivos. O 16, 2 elevado a 15 dá 32.768, está aqui o valor, e aí eu tiro uma unidade, fica 32.767. A mesma coisa para o número 64, ok? Bem, no final da jogada, eu tinha deixado 1000 aqui, não tem nada a ver, cara. Estava testando aqui aquele underscore, ok? Então, o que me interessa... Agora, imagine um cenário onde eu vou ter números informados pelo usuário. Para isso, eu tenho que usar uma função chamada readLine, onde eu vou ler a linha do console, para que esse console não fique limpo aqui, sem saber o que eu tenho que teclar. Eu
imprimo uma mensagem na tela dizendo: informe a primeira idade. Daí, eu leio e armazeno isso na variável idade. Como eu não especifiquei o tipo e a função readLine me retorna um string, foi inferido que é uma string e pode ser nula. Daí eu jogo uma nova mensagem na tela: informe a segunda idade. Se a segunda idade for nula ou não, eu vou armazenar nessa variável idade 2. Faço um teste de nulidade entre as variáveis idade 1 e idade 2 e no final eu converto o conteúdo, quer seja ele nulo ou não, para dentro da variável C1. O legal é que se esse número for nulo, eu já tenho esse operador aqui, onde ele me diz o seguinte: no caso de nulo, retorne 0, certo? É um Elvis, um operador aqui do Kotlin, tá? A mesma coisa, se a idade 2 eu faço uma conversão para inteiro ou nulo. Se ela for nula, me retorne 0. Daí eu somo os conteúdos de C1 e C2, pois não serão mais nulos. Jogo isso dentro do texto através do meu template, a soma das idades tanto, e aí faço um loop dentro do texto. Ao invés de imprimir o texto, poderia simplesmente dar um print line aqui, mas aí estou mostrando que também é possível você imprimir o texto dando um loop de T em cada caractere do texto e dando um print C. Significa que, como eu não estou quebrando a linha, ele vai imprimir caractere a caractere um na frente do outro, tá? Vocês podem testar isso aí que vai funcionar. Ok? Vamos verificar a execução agora desse programa. Preste atenção aqui nesse rodapé. No programa entrar em ação, informe a primeira idade, eu vou colocar um 10. Informe a segunda idade, eu vou deixar em branco. E aí ele falou que a soma das idades 10 com nulo é 10. Porque o conteúdo de C2, a soma das idades, idade 1 e idade 2, que é a string, aqui eu estou substituindo pela string. Note que eu não estou colocando conteúdo de C2 aqui. O conteúdo de C2 foi convertido para 0. Então a soma, sim, contém a soma de C1, que é 10 com 0, passou a ser 10. Então já fiz o tratamento, mostrando aí também como é que a gente usa esse operador Elvis e como é que usa essa função para converter o número para inteiro ou nulo. Bem, para encerrar aí os nossos exemplos, temos mais este programa, onde eu tenho um operador AND para esses números, tá? Inteiros ou bits, onde eu disse que dois números, 1 e 1, vai dar 1, daí eu faço o teste da seguinte forma, utilizando os meus templates. Como eu coloquei uma chave, ele vai processar esse resultado e imprimir o conteúdo dele. Então, estou fazendo uma comparação entre 1 e 1, 1 e 0, 0 e 1, 0 e 0. Aqui, 1 ou 1, 1 ou 0, 0 ou 1, 0 e 0. Complementar de 1 e o complementar de 0. Lembrando que 1 em binário, eu vou ter o seguinte número: 7 zeros e 1. Quando eu fizer o complementar, o que for 1 vai ficar 0, o que for 0 vai ficar 1. Ok? Então, número 2. Quem seria o número 2? Seria 1 vezes. O número 2 seria 1, 0. Se eu pedir o complementar de 1, 0, vai ficar 0, 1. Ou seja, o complementar de 2 vai ser 1. Simples assim. Vamos executar aí o programa. Eu tenho aqui o conteúdo do exemplo anterior. E ele fez todas as combinações. 1 e 1, 1 e 0, 0 e 1, 0 e 0. 1 ou 1, 1 ou 0, 0 ou 1, 0 ou 0. Complementar de 1 deu menos 2 e o complementar de 0 deu menos 1, porque também tem a questão do sinal, ok? Bem, porque o número é positivo. Se a gente abrir aqui a calculadora do Windows,